Boa noite a todos. Hoje gostaria de fazer uma pergunta a todos que verem este vídeo. Você é um cristão verdadeiro? Agora, vejam bem, vou dar subsídios para que vocês avaliem a sua vida espiritual diante de Deus. Como ser um cristão verdadeiro? Retrocedendo para a história bíblica, não seja um fariseu e um escriba, que conheciam tanto as leis de Deus, que conheciam tanto as palavras de Deus, mas seus corações estavam bem longe de uma vida cristã autêntica e verdadeira diante dos olhos de Deus. Os fariseus e os escribas valorizavam muito mais a sua posição política dentro do templo, dentro da sinagoga, do que uma vida cristã verdadeira diante de Deus. Para eles era importante a tradição judaica e a posição política de cada um. Vejam bem, os fariseus e os escribas daquela época não reconheceram Jesus como Filho de Deus e viviam testando Jesus, viviam julgando Jesus e condenando tudo o que ele fazia. E uma das causas é porque, em muitas ocasiões, ele divergia dos conhecimentos seculares que havia entre os fariseus e os escribas daquela época. Um exemplo era quando Jesus curava aos sábados e ao falar que ele era filho de Deus. Daí concluímos que não adianta ir à igreja, fazer filantropia, dar palestras, se em sua alma e no seu caráter você não ter aceitado a Jesus como seu suficiente Salvador pessoal. Aceitem a Jesus como seu Salvador pessoal. E tudo que você fizer fique entre você e Deus. Não fiquem falando o que vocês fazem, como os fariseus faziam, como os escribas faziam. Façam, mas façam em segredo. Tenham a intimidade entre você e Deus. Então, não adianta ser um profundo conhecedor das leis, como os fariseus e os escribas daquela época eram, se você for superficial com o seu próximo. Se você não respeitar, falando mal das pessoas, condenando, julgando e sendo insensível ao sofrimento do seu próximo, vocês sendo arrogantes, prepotentes, autossuficientes, autoconfiantes e que vocês são o centro do universo. Não pensem que vocês, sendo profundos conhecedores da lei de Deus, vocês estão a salvo. Isso não é o suficiente. A teoria, na prática, é outra, certo? Não sejam fariseus e escribas. Não sejam fariseus e escribas da época moderna. Desta forma, você estará
bem longe de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.